Bom dia. Nós recebemos vocês aqui, ou reunimos aqui, para prestar a vocês que receberam essa bênção de Deus, que é ser mãe, uma homenagem simples, porém uma homenagem feita com muito carinho, com muito amor. E eu quero, antes de mais nada, parabenizar a Kika, a Marinês, a Roseli, por esta iniciativa. Vocês estão de parabéns, está muito bonito. E prestar homenagem à mãe, é uma data, essa data toda especial. A gente presta homenagem todos os dias, porque mãe, né, a gente não precisa falar muito sobre isso, não. Mas é um dia especial e realmente a gente fica muito contente em fazer essa homenagem para vocês. Nós vamos então convidar nesse momento o Rodolfo, que vai nos dirigir a palavra agora. Rodolfo, por favor. Bom dia para vocês. Bom dia. Mas eu queria parabenizar vocês contando uma história que está escrita na Bíblia de uma mãe. Seu nome é Ana. Ela viveu na época lá do Antigo Testamento, na época do povo de Israel, que eles tinham acabado de se estabelecer numa terra e não tinha sobre eles um rei, não existia a figura de um rei. Eles eram regidos por juízes. E uma determinada mãe, ela não tinha, a linguagem que a Bíblia fala, o seu ventre não era aberto. Quer dizer, ela não era mãe, era uma mulher casada e não tinha filhos, não tinha possibilidade de ter filhos. E ela chegou na presença de Deus e colocou o seu coração e clamou, pedindo para que Deus desse a graça dela ser mãe. E ela prometeu e fez um voto para Deus que o fruto do seu ventre, o seu filho, seria totalmente consagrado a Deus. Seu nome é Ana. E Ana gerou a Samuel. Deus ouviu e se sensibilizou com a oração de Ana. E quem foi Samuel? Samuel foi um homem que foi sacerdote, que foi juiz no meio do povo e que conduziu o povo de Israel por 40 anos. Ele administrava toda a liderança do povo. Foi Samuel quem ungiu o primeiro rei, que foi Saul. Foi Samuel que ungiu o segundo rei, que é conhecido de todos vocês, que foi Davi. Mas tudo começou na vida de Samuel com a oração da sua mãe, Ana. E essa palavra que eu ou essa historinha que eu estou contando para vocês, é para estimular cada uma de vocês. O que vocês têm na mão é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, que é ser mãe. E a influência que vocês, mães, podem ter sobre os seus filhos, ela é tremenda, ela é muito grande. Nós temos aqui uma ferramenta que a gente usa na empresa, que todos vocês conhecem, chama PI. E ele diz, dentre muitas coisas, que a personalidade de um indivíduo, ele se forma até os 6 anos de idade. Até os 6 anos, dificilmente uma característica vai mudar depois. É muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. E até os 6 anos o contato é o contato muito maior com a mãe. Então vocês têm uma influência muito grande na personalidade, no caráter, naquilo que os seus filhos vão fazer. Então que vocês guardem essa história de Ana, esse exemplo da vida que foi Ana, alguém que orou pelo seu filho, que consagrou a Deus, que dedicou atenção, que trouxe carinho, que trouxe instrução e gerou um homem que foi líder, que foi uma inspiração para o povo. Ele era alguém que tinha muita intimidade com Deus. Deus chegava para ele e falava face a face. Quando ele foi para escolher Davi, Deus falou: olha, você vai lá na casa de um fulano de tal, e lá que vai estar o filho daquela família que eu vou nomear rei entre Israel. E ele não falou o nome. Aí Samuel chegou lá e veio o primeiro filho, e Deus falou assim: não é esse. E veio o segundo, e Deus falou assim: não é esse. E veio o terceiro, e Deus falou: não é esse. E veio o quarto, e Deus falou: não é esse. Porque Deus falava com Samuel. Até que acabaram aqueles filhos, ele chegou para aquele senhor daquela casa: escuta, mas você não tem nenhum filho? Porque Deus falou que não é nenhum desses. Ele falou: não, tem um, ele está no campo, então chama. Aí quando chamou, Deus falou: é esse que é rei de Israel. Mas tudo começou com uma mulher chamada Ana, que orava e abençoava o seu filho todo dia. Então esteja abençoando, esteja trazendo palavras de vida sobre as crianças, sabendo que vocês são de muita importância. Aqui a gente está falando, né, não como pais, nós estamos falando como filhos. Todas as nossas mães tiveram grande influência na nossa vida, na nossa personalidade e no nosso caráter. Parabéns para vocês, e que vocês
sejam abençoadoras dos seus filhos.